terceira parte do consultório. Se não ligou, ainda pode ligar 225-083-204 para ver aqui as suas questões e dúvidas sobre nefrologia respondidas pela doutora Ana Marta Gomes, que está aqui connosco. Cumprimento a nossa primeira telespectadora a entrar em direto connosco, Maria Catarina. Liga-nos de Caminha. Boa tarde. Olha, boa tarde. Muito boa tarde, Maria Catarina. Quero deixar a sua questão. Olha, era o seguinte, o meu pai, há 3 anos, foi internado no hospital de urgência com uma anemia muito grande. De maneira que verificaram, porque ele é um insuficiente renal crónico já há muitos anos, mas nunca quis fazer hemodiálise. E então internaram-no, deram-lhe, encaminharam-no depois deram-lhe uma transfusão de sangue e depois encaminharam-no para ir para Braga para fazer hemodiálise. Só que ele chegou a Braga à consulta do médico e disse que não queria fazer hemodiálise porque ele vai fazer 96 anos. Naquela altura tinha 93. E assim, então, mas o senhor tem que assinar um papel nem como não quer fazer hemodiálise. E ele assinou o papel que não fazia hemodiálise. Bem, isto passou-se, ele tem andado a tomar a hepoteína, que é uma injeção que dão na barriga, e o ano passado eu fui novamente ao médico, mas ele agora já nem vai às consultas, eu é que vou por ele. Eu fui à consulta e o médico disse, mas então o seu pai ainda não está decidido a fazer hemodiálise? Não, o meu pai disse que não quer mesmo. Então o seu pai já não vai chegar a novembro. Eu, claro, eu vim para casa, vim doente. Bem, isto já passou um ano. Agora, no outro dia, deu-lhe uma dor forte outra vez no rim e lá fui com ele para Viana novamente. Lá me mandaram ir para Braga outra vez. Chegou a Braga e a médica disse lá que ele disse que não queria fazer hemodiálise. E eles teimavam com o velhote para fazer hemodiálise. E ele diz, olha, não me importo de morrer, mas eu hemodiálise é que não faço, porque já não tenho idade para fazer hemodiálise. Porque vou morrer antes de tempo, não é? Bem, depois eu agarrei, trouxe-o para casa, ao outro dia, mas na véspera de ele vir para casa, que ele ficou em OBS, telefonaram-me para a minha casa. Eu cheguei à casa, eram 11h30, era meia-noite e meia hora, estava a receber uma chamada do hospital. Olha, seu pai tem aqui um papel assinado que não quer fazer hemodiálise. E, portanto, a senhora sujeita-se a que ele morra daqui por umas horas ou minutos e nós vamos lhe dar uma morte digna. Olha, minha senhora, eu fiquei nas horas do diabo. Claro. Outro dia de manhã, fui novamente lá ao hospital, à OBS, a médica veio ter comigo, a convencerem que ia fazer hemodiálise, mas ele estava com uma lucidez tão grande, que disse, eu não faço hemodiálise, eu quero ir para a minha casa e não quero estar mais aqui. O seu pai é teimoso, Maria Catarina? Olha, é teimoso, mas ele, o que é certo é que ele está aqui porreiro. Toma aquela injeçãozinha todos os meses. Eu não sei se ele fizesse hemodiálise, se ele estaria assim como está. Muito bem, portanto a sua dúvida mais especificamente é pedir aqui uma opinião da doutora se ele devia fazer hemodiálise, Ana Marta. Muito bem, o seu pai é saudável de tudo o resto? O meu pai não é diabético, tem uma coisa boa que ele não é diabético. E de resto tem um coração bom, tem uma memória melhor do que a minha que tem 70 e tal anos. E tem uma teimosia também muito boa. Vamos então ouvir a doutora Ana Marta. Eu acho que a teimosia por vezes faz falta. Faz? Sim. Não faz? Eu acho que sim, em algumas coisas, mas não sei se nesta é o ideal. Vamos ouvir a doutora Ana Marta. Está bem. Só para esclarecer alguns pontos. A injeção que faz é para corrigir a anemia, que é uma complicação exatamente, que surge com a doença renal crónica. Os rins, como eu disse, produzem eritropoetina e quando estão doentes deixam de produzir. E deixam de enviar esse sinal para a medula óssea para produzir mais glóbulos vermelhos. Não há propriamente um limite para começar no nosso país, tipo em termos legais, para começar um tratamento dialítico. Contudo, temos que perspectivar o doente como um todo, não é? Provavelmente, pelo seu pai estar tão lúcido, é que os meus colegas lhe propuseram diálise, porque provavelmente, isto é tudo provável porque eu não vi o seu pai, não é? É pelo aquilo que me está a contar. Que provavelmente ele estaria num estado de lucidez que beneficiaria em iniciar um tratamento de diálise e foi por isso que lhe foi proposto. Atualmente, qualquer tipo de tratamento, as pessoas têm que o consentir, tanto para o fazer como não fazer. Por exemplo, quando nós colocamos uma pessoa em diálise, ela também assina um papel a dizer que nos autoriza a fazer diálise. Quando prefere um tratamento conservador, também tem que assinar um papel dizendo que prefere um tratamento conservador. É por isso que lhe pediram para assinar esse papel. No fundo, em termos legais, também é uma coisa obrigatória.
Pronto, se os meus colegas propuseram é porque provavelmente ele tinha lá está valores de potássio ou que estava muito, demasiado e que tinha indicação para começar diálise. Mas como eu não ouvi, é um bocadinho difícil para mim estar a opinar sobre isso. Mas pronto, se ele está bem... Eu faço uma pergunta. Diga. Eu faço uma pergunta. Diga, Maria Catarina. Será que se ele fizesse hemodiálise, ele já cá estaria? Já viu o que é uma pessoa com 96 anos andar 4 dias para aqui, para lá, aos trambolhões? É 3 dias. São 3 dias. 3 3 dias. Andar aos trambolhões. Claro, mas ele aqui isso... está sossegadinho da vida dele. Pois, claro, as pessoas têm é que tomar essa decisão esclarecidas, mas se a Nem tomar... o médico pode prever a morte de uma pessoa. Claro que não temos bolas de cristal, de certeza. Pois, o médico não pode prever, já previu ano passado. No outro dia previram que só durava umas horas ou minutos. Nós temos orientações, não é, da literatura científica que vamos estudando, vão-nos dizendo como é que as coisas poderão evoluir, mas que realmente não conseguimos prever, isso é como em tudo na vida, não é? Nem o médico devia dizer uma coisa dessas, não é? Porque ele para casa é uma pessoa que brinca com a morte. Ele disse à médica, não me importa morrer. Pois é, Maria Catarina, naturalmente os médicos tentam dar as melhores diretrizes possíveis, tentando naturalmente ajudar, mas penso que a Maria Catarina está bem informada, portanto são decisões que depois cabem a vós, as melhoras para o seu pai. Cumprimentar Isabel Oliveira, liga-nos mais lá de baixo, de Loulé. Boa tarde. Boa tarde. Quero deixar a sua questão. Olha, a minha questão é a seguinte. O meu pai faleceu muito cedo, com 37 anos, e eu já tenho 48, mas vivo preocupada em relação à doença renal, que ele faleceu. Portanto, agora fui fazer umas análises e em relação à clearance da creatinina, apresenta um valor mais elevado do que os valores da referência, que tem aqui entre 88 e 128. Portanto, o meu já é mais elevado, 143,6. Agora, gostaria de saber, se fosse possível, se está muito para além e qual será pronto, se será algo importante, pronto, a nível de doença. Muito bem. Doutora Ana Marta. Okay. O clearance da creatinina geralmente é calculado com uma urina de 24 horas, que às vezes há alguns erros de colheita porque implica estar a recolher a urina durante 24 horas e tem que ser relativamente rigoroso nas horas de início e de fim. O ter um clearance acima, há alguns estados fisiológicos que acontecem, como por exemplo na gravidez. Mas o estar acima não é propriamente mau, é bom, ok? Agora, para ver se tem uma doença renal, tem que fazer um estudo mais completo. Deverá fazer também um estudo à urina, para ver se perde lá está proteínas, eritrócitos, glóbulos brancos, uma ecografia renal, mas com certeza que o seu médico vai orientar melhor. E depois também, se já tiver esclarecido qual era a doença do seu pai, também é mais fácil de se orientar a determinada situação. Pois, naquela altura não havia... Claro, imagino. Não havia cura perto. Já foi há muitos anos, não é? Mas Muito sim, bem. é fazer análises de rotina, tipo, todos os anos. E provavelmente o seu médico de família tem esses cuidados e orientará atempadamente para a nefrologia se for caso disso. Ok. Então, se a médica... Mas tem é que ter hábitos de vida saudável, como toda a gente em geral, não é? Para prevenir. Muito bem, Isabel. Penso que ficou esclarecida. Obrigada a nós. Cumprimentar a Andreia Souza, liga-nos de Águeda. Boa tarde. Boa tarde. Qual é a sua questão? Olha, a minha questão é assim, o meu pai é poliquístico, já há alguns anos. Quando foi diagnosticado, perguntaram se tinha filhos e como o meu pai tem 2 filhos, que sou eu e o meu irmão, e o médico indicou que nós devíamos todos os anos fazer uma ecografia renal. Acontece que eu tenho feito e nunca tinha acusado nada. Este ano fiz uma ecografia há pouco tempo renal e acusou-me já um quisto no rim direito com 12 milímetros. Sou uma pessoa que já perdi algum peso, tenho muita falta de ferro, estou a tomar ferro, estou quase com anemia, mas a minha médica diz que não está a dar muita importância, ou seja, não sei se devo realmente dirigir-me a um médico especialista ou se devo esperar. Muito bem, Andréia. É uma dúvida legítima. Doutora Ana Marta. Primeiro, quantos anos tem? 37. Sim, sim. Pronto. Geralmente a literatura mais
antiga dizia-nos que uma ecografia renal depois dos 30 anos que não tivesse quistos renais, que excluía a doença. Ou aparecer um quisto aos 37 anos, provavelmente também não é diagnóstico da doença, porque nós podemos ter quistos simples no rim, que eu costumo dizer que são como cabelos brancos que aparecem com a idade, podem aumentar de tamanho. Pronto, um quisto num rim não prefaz critérios de diagnóstico de doença renal poliquística autossómica dominante na sua idade. Ok? Pois, ok. Nós não podemos, com ecografias normais, antes dos 30 anos, nós não podemos dizer que a pessoa não vai ter a doença. Depois dos 30 anos já podemos dizer com mais segurança. Com a certeza absoluta, depois dos 40 anos, se não prefizer esses critérios, não sofre doença poliquística. Esta é uma doença transmitida de pais para filhos. A probabilidade de transmissão é de cerca de 50%, portanto, pode ser assim ou não, 50% poderão ter. E faz-se o rastreio exatamente pela ecografia renal como se está a fazer e bem. Muito bem, mais alguma dúvida? Portanto, a dúvida da Andreia se deveria ir a um especialista da área. Depois também tem a ver uma coisa, qual é o tamanho dos rins? Normalmente são rins muito grandes. Eu não sei qual é o tamanho dos seus rins, mas um quisto único num rim, na sua idade, não faz diagnóstico de doença poliquística. Muito bem. Portanto, Andreia... Só com certeza, após os 40, é que a gente garante que se mantiver assim, que não tem. Muito bem. Percebeu, Andreia? Sim, sim. Pode estar, eu acho que pode ficar descansada por agora, não é? Mais uns 3 anitos e depois ver como é que as coisas estão. Está bem, pronto. Obrigada. Então. Obrigada a nós. Obrigada. Cumprimento o José Pereira, liga-nos de Valongo. Boa tarde. Sim, muito boa tarde. Quero deixar a sua questão, José. Muito bem. Olha, em primeiro lugar, eu queria, de facto, dar os parabéns à sua doutora por ser uma expert nesta matéria da parte renal e, efetivamente, também para pedir a si para, quando tiver aí os respectivos doutores, nunca deixá-los ir embora sem perguntar todas as questões que possam representar as doenças das pessoas. E eu vejo ultimamente que, de facto, isso tem sido feito com mais assiduidade. E agora a minha questão é esta. Isto é mais para o problema da minha mulher que tem uma artrite reumatoide e é medicada com ledetrexato e relativamente, portanto, às suas análises da creatinina da parte sanguínea estão sempre muito fora dos valores de referência. E eu queria perguntar à doutora se 0,75 mg por decilitro, quando o valor de referência é 0,509, se de facto são situações preocupantes ou se tem algum tratamento específico para fazer e para melhorar este abaixamento da creatinina. Muito bem, José. Obrigada pelas suas palavras iniciais. Vamos então ouvir a doutora Ana Marta. Bom, normalmente as pessoas que fazem metrotexato, que estão medicados com essa medicação, têm que vigiar a função renal, porque ele pode, de alguma forma, condicionar a função renal. Mas 0,75, com esses valores de referência, que salvo erro é entre 0,5 mg por decilitro e 0,9, é um valor perfeitamente normal. Portanto, o valor da sua esposa, da creatinina, se é o que me está a dizer, é um valor perfeitamente normal. Muito bem. Só tem que manter a vigilância, que é o que ela já está a fazer. Muito bem, muito bem. Pronto, estou esclarecido porque como havia aqui uma discrepância muito grande entre o 0,509 e 0,75... Mas está dentro do valor no intervalo de segurança, portanto, no valor normal. Muito bem, Sim? Muito bem, doutor. Esclarecido, José, tem alguma questão? Não, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a nós. Deus. Cumprimentar aqui da cidade do Porto, João Magalhães. Boa tarde. Boa tarde. Quero deixar a sua questão, João. Sim, senhora. Precisa, João, calma. Precisa desligar o volume do televisor. Sim, senhora, eu vou desligar. Senão não vamos conseguir comunicar bem. Então, é o seguinte, a questão que eu queria pôr à sua doutora é esta. Eu tenho 69 anos, passo o termo, um fabricador de cálculos renais desde há 30 anos a esta parte. Certo. E então acontece que há pouco a sua doutora disse que os problemas renais poderiam levar a que, com muita frequência durante a noite, tivéssemos que urinar, que é uma coisa que me acontece. Eu há 2 anos fui intervencionado com uma ureteroscopia para a inclusão de um duplo J,
porque um cálculo com cerca de 30 milímetros estava a ferir-me o rim esquerdo, eu urinava sangue e depois, já numa fase mais tardia, porque eu peço desculpa, mas tenho que dizer assim, depois de andar de mão em mão, quero dizer de médico em médico, uns davam-me um antibiótico, outros davam-me pronto. É um outro produto que normalmente as pessoas usam, anti-inflamatório. Um anti-inflamatório, e o que é certo é que eu fui parar ao Hospital de Santo António a urinar pus. Aliás, ao Hospital de São João. Já urinava pus. Eu não sei se a palavra é correta, mas era uma urina, de facto, muito purulenta, muito espessa e com um tom amarelado. Então fizeram uma inclusão de duplo J e eu andei a tomar um produto que se chama Acalca durante 3 meses e conseguiram, com isso, que o meu cálculo se desfizesse. Retiraram depois o duplo J, pronto. Entretanto, aqui há cerca de uma semana, eu vou muitas vezes e então, por causa o facto de ter muita necessidade e necessidade imperiosa de urinar, porque às vezes dava-me vontade de urinar e não há como parar. Passei a usar um penso, tipo penso higiênico, que a sra. Doutora com certeza conhece muitíssimo bem, e deram-me Spasmoplex. Depois o Spasmoplex prendia-me os intestinos. Eu ficava obstipado, salvo erro, é assim que se diz. E então, agora, pronto, para acabar esta conversa, eu há cerca de uma semana comecei a urinar e no fim da micção dava-me uma dor. Uma dor que eu não sei localizar, se é na bexiga, se é na uretra, não sei. O que é certo é que no fim da micção eu urinava e ficava com dor. Pronto, agora estou à espera de umas análises que me mandaram fazer, mas fiquei agora, depois de estar atentamente a ouvir as explicações da sua doutora, eu fiquei com algum receio, porque também urina com espuma às vezes acontece. E então eu tenho, não sei se o mau hábito, se o bom hábito, de urinar, quando estou com este tipo de situações, urinar num vaso, de forma a poder observar, e já aconteceu, a saída de algum cálculo pequenino, a cor da urina, e então a tal espuma de que a sra. Doutora há pouco falou também. Muito bem, pronto. João, vamos ouvir então a opinião da doutora Ana. Na sua pergunta tem muitas questões. A urina com pus chama-se piúria, que não sabia o termo técnico, chama-se piúria. O facto de urinar à noite, um diagnóstico diferencial nos homens, sobretudo na sua idade, é a hiperplasia benigna da próstata, isto é, a próstata estar aumentada de tamanho. Portanto, não sei que valores e como é que ela está, pode também estar aqui a ser um fator confundidor. Na altura que tinha essa piúria, o senhor, como tem cálculos renais e que podiam estar a obstruir as vias urinárias, não é? O canal excretor, é uma emergência estar a derivar isto, porque senão comporta-se como se fosse um abscesso. Então, por isso é que colocou estes duplos J's, que são os canaizinhos que vão permitir que a urina que se forma no rim passe para a bexiga, porque eles vão atravessar o ureter. São normalmente os urologistas que orientam estas situações. Um cálculo de 30 milímetros nunca passa no ureter, normalmente só abaixo dos 8 milímetros é que consegue atravessar o ureter, portanto era um cálculo grande que se tivesse encravado não ia por ele sair. O medicamento que fez o Acalca é o que está indicado nestas situações, que é para tornar a urina mais básica, para mediante o tipo de cálculos não fazer com que eles não se precipitem, que os iões que constituem os cálculos não se precipitem. Mas é isso, essencialmente, se agora ainda tem esses sintomas de urinar à noite, que nós chamamos noctúria, nictúria, pode ser também de um componente da hiperplasia benigna da próstata, que se calhar tem que esclarecer.
O facto de estar a urinar no final ter dor, convém esclarecer se não poderá ter uma infecção urinária ou então outro cálculo que esteja, às vezes os cálculos que estão entre o ureter e a bexiga, ali muito perto da bexiga, também dão sintomas urinários baixos, que nos confundem um bocadinho e, portanto, podem dar esses sintomas que às vezes parecem de infecção urinária e não ser. Portanto, é um bocadinho por aí. Muito bem, penso que esclarecemos o João. Cumprimentar Maria Carneiro, de Vila das Aves. Boa tarde. Boa tarde. Estamos a ouvi-la muito baixinho. Boa tarde. Boa tarde. Quero deixar a sua questão. Sim. Olha, minha mãe, problema. Maria? Sim. Tem que desligar o volume do televisor, está bem? E ouvir-nos apenas pelo telefone. Não estou. Estou, sim. Boa tarde. Muito bem. Olha... Ouça-nos só pelo telefone, está bem? Está bem, está bem. Qual é a sua questão? A minha questão é que a minha mãe está há 4 semanas com problemas em urinar. Já foi ao hospital para aí 5 vezes. A penúltima vez meteram lá a argália para ela trazer para casa durante 10 dias para ela poder urinar, porque ela por ela não consegue. Depois dos 10 dias tirou a argália e tornou a acontecer o mesmo. Teve que ir novamente ao hospital porque não consegue urinar. A minha questão é perguntar ao doutor o que é que ela acha que isso pode ser. Está bem, vamos Porque perguntar então. Ainda ninguém deu nenhuma resposta. Se será bexiga, se será rins, não sabemos. Doutora Ana. E com a argália ela urina? Sim, sim. Pronto, então provavelmente isto é uma questão mais urológica. Ela precisa de uma maneira, não é? Um tubinho que dilata ali a uretra, de maneira a que a urina passe da bexiga para cá para fora. Portanto, parece-me mais um problema urológico do que propriamente nefrológico. Portanto, aí, se calhar, apontar para uma consulta em urologia. Está bem, Maria Carneiro? Está bem, está bem. As melhoras da sua mãe, boa tarde. Cumprimentar António Salgado, aqui de Vila Nova de Gaia. Boa tarde. Está bem, está bem. As melhoras da sua mãe, boa tarde. Cumprimentar António Salgado, aqui de Vila Nova de Gaia. O António vai ter que desligar o som do televisor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. António, tem que desligar o som do televisor. Sim, vou desligar. Os nossos é rápido. telespectadores nunca desligam o som. Pronto, Já está-me a desliguei. ouvir muito bem? Já desliguei. Pronto. Queremos ouvi-lo o melhor possível. Diga, António. Olha, eu queria aproveitar a oportunidade Diga. só para dizer uma coisa. Gostaria, sabe que um hemodializado, tem uma cruz muito grande. E a Eu sei, António. E a família também. Eu sei. E a família também. E de maneira que eu queria dar uma chega só pelo facto de as pessoas se lembrarem que um doente hemodializado não está a ser tratado por esmola ou por caridade. Sim. Mas quer dizer... Bom trabalho, até à próxima. Mas E não quer muito dizer mais prazer. nada, António. Faz favor. Não quer dizer porque é que sentiu a necessidade de ligar e dizer isso? Para dar esta chega. Mas porquê? Diga. Porque, Estamos a ouvi-lo. É porque há questões relacionadas com esta questão. Eu já faço hemodiálise há 12 anos. Sim. Sabe? E é uma cruz muito grande. E para a família também. E o que é que acha que ainda E havia a eu melhorar? queria dar só essa chega, mais nada. Muito essa bem. chega. Muito bem. Obrigada por ter ligado, António. É verdade, sabemos que é uma doença que, não é, doutora Ana Marta, que ainda é muito pesada na qualidade de vida, nomeadamente quando se arrasta durante muitos anos. Que notícia espetacular podíamos ter no futuro que nos permitisse melhorar um bocadinho esta realidade? Alguma forma de substituir a função dos rins que fosse mais fácil? Tipo, fala-se muito do rim biónico, mas é tudo tipo muito longínquo e que não imagino que seja num futuro próximo. O que seria o rim biónico?
Isto são coisas que às vezes uma pessoa vê na... Ouve-se falar, sim, às vezes até uma as pessoas na televisão, mas nunca percebi muito bem. Nós, na nossa literatura, ainda não ouvimos falar. Eu só esclareci isto porque muitas vezes vêm assim notícias que não sei se são fake news ou não, que falam sobre estas coisas. Claro que é sempre uma expectativa, de alguma forma, de substituir os rins de uma forma mais fácil. Temos é que nos lembrar de uma coisa, é que se fosse outro órgão, o coração, o fígado, não tínhamos nenhuma máquina, nenhum sistema para substituir. Felizmente, para os rins, há maneira de os fazer substituir e não estarmos só dependentes de um transplante. Claro, mas claro que sim, nós entendemos o sofrimento que isto acarreta para as pessoas em diálise e também para os transplantados, que apesar de tudo têm uma vida muito mais normal, mas que é uma doença renal crónica, isto é, eles nunca vão deixar de estar num dos tratamentos substitutivos da função renal. E esse é um direito que assiste a todos os portugueses, não é? O Sistema Nacional Português assegura todos os tratamentos, quer hemodiálise, quer diálise peritoneal, quer transplante, a todas as pessoas. Muito bem, agradecer à doutora Ana Marta aqui a presença no consultório. Obrigada por ter também esclarecido as dúvidas do público que nos vê em casa. Nós vemo-nos amanhã às 15h30, abrimos as portas do consultório, como de costume. Até amanhã.